De volta com os donos da bola e Kika Branco, dando uma passada ali nas mensagens de atleticanos e cruzeirenses. Boa tarde a todos. O pessoal atleticano hoje aqui está na bronca com o Rafael Moura. O Rogério Jequiti diz que é outro Guilherme para o departamento médico. O Fernando Lourenço com tantos centroavantes bons no mercado e vai trazer logo o Rimé. Tá de brincadeira. E o Thiago Sadraque, pelo amor de Deus, Rafael Moura não. O @Cislândia ainda diz que é uma vergonha a base do Galo, um clube com a estrutura que tem, aquele fiasco na Copinha. No Cruzeiro, J. Cote 6, será que o Cruzeiro não está preocupando muito com o time do meio para frente e se esquecendo da defesa? E a pergunta do Ismael Santos, com a chegada de Rafael Silva e Douglas Coutinho, o Vinícius Araújo, que ainda não tinha se firmado no time, perde espaço? Acho que perde espaço, é uma boa pergunta, porque é uma concorrência a mais. Não sei a cabeça do David, como que ele enxerga o Vinícius Araújo, mas perde espaço, não perde, André? Na minha opinião, o Vinícius Araújo começou a perder espaço no Cruzeiro no jogo contra o Figueirense, lá no Mineirão. Foi um jogo de 5-1, ou 6-1, nem lembro mais. Foram 4 gols do Bigode. Ele, inclusive, fez gol, mas ele perdeu 2 gols. Perdeu 470 gols. Duas chances tão claras que o Mano nunca mais colocou ele em campo, colocou o finalzinho de jogo, mas ele sempre ficou em segundo plano. E desde então eu acho que ele perdeu muito prestígio com a comissão técnica. David era da comissão técnica, David continua, então acho que o Vinícius Araújo vai ter que reconquistar espaço esse ano. Foi ano. uma boa lembrança isso aí, esse jogo realmente ele foi muito mal. O Atlético intensifica os trabalhos físicos para enfrentar a maratona, que será a temporada 2016. O Galão disputa 6 competições e pode entrar em campo mais de 80 vezes. O que é isso? Tem reportagem do André, né? Então é boa. Se é do André, é boa. O dia na cidade do Galo foi reservado para uma bateria de exames e testes físicos. Comissão técnica de olho no desempenho dos atletas. Alguns grupos foram lá para o centro, que é onde fica a clínica, e outros ficaram aqui. E agora, a parte da tarde, a gente fez o teste de esteira, que é aquele que praticamente vê o seu condicionamento físico. Com todo mundo na academia, não sobrou ninguém para vir a campo. Se bem que isso não deve ser um problema. Não neste ano. Se tem uma coisa que não vai faltar para os jogadores do Atlético em 2016 é bola rolando. Ao todo, são 6 competições e até 82 jogos. Uma verdadeira maratona. A gente já tem que se preparar psicologicamente antes mesmo de iniciar, sabendo que o ano vai ser desgastante. Vamos começar já bem desde a Copa na Flórida, né? Para quando se iniciar Mineiro, Liga e Libertadores, para a gente começar com tudo e ir em busca dos títulos. Em uma semana, o Galo já entra em campo pela Florida Cup e já vem pedreira por aí. O time alemão Schalke 04 está no meio da temporada e promete ser um bom teste. A equipe do Schalke 04 é uma equipe que tem bastante nome, tem bastante tradição, e vamos enfrentar também a equipe do Corinthians, que é atual campeão brasileiro. Então acho que vai ser um bom teste, um bom início de ano. Eu particularmente prefiro já começar a temporada assim, porque você já coloca realmente o teu nível em prática, né? Por mais que é apenas início de temporada, com certeza isso traria muita confiança para a equipe, para o início do Mineiro, da Liga e também da Libertadores. Eduardo Panes, você que é um dos críticos mais ferrenhos e contundentes do Rafael Moura aqui na imprensa de Minas Gerais, e a gente viu pelas mensagens que a Kika leu ali que realmente é o assunto que mais está despertando a atenção dos atleticanos, você não acha que o fato de ter uma maratona, um calendário muito apertado, é justamente um argumento para você ter uma opção a mais ali, ainda que não seja ideal, mas o famoso jogador para compor elenco, você não acha que seria um argumento favorável à chegada do Rafael Moura? Você praticamente respondeu por mim, não é o ideal. Não seria o ideal, Rafael Moura. O Atlético poderia ter apostado em outra contratação, ou o que eu já falei aqui. A respeito, eu sou muito crítico ao Rafael Moura. Acho até difícil achar quem não seja. Mas sou muito crítico ao Carlos também. Sempre fui. No ano passado, então, bati muito. Quem você desgosta mais? Quem se detesta mais? É isso que eu queria explicar. O Carlos, ele me desagradou demais, porque o Levir escalava ele pelo lado, tendo que marcar a lateral do time adversário, e o Carlos foi muito mal. E o Carlos, na base do Atlético, fez muitos gols. Né, Panes? Em determinado momento ele ia mal na frente, mas todo mundo elogiava o papel tático do Carlos. Tudo bem. Sua marcação. Ok, mas eu queria ver o Carlos ainda fazendo a função que ele fazia na base. Ele era centroavante, jogador de área, definidor. Com o Levir ele não fez isso, e foi com o Levir que ele teve a maior quantidade de oportunidades. Talvez
tentar com o Carlos essa função de centroavante esse ano. Campeonato Mineiro, Primeira Liga, não sei. Porque Rafael Moura, gente, olha, eu estou torcendo para que dê certo, do fundo do coração, tomara que dê, que eu queime a língua, depois um monte de gente começa a mandar tweet, tá vendo? Seu idiota, falou mal do cara, tomara. Mas não consigo acreditar no Rafael Moura que vai chegar aqui e vai suprir a ausência de Lucas Prato ou de qualquer outro. E se você não consegue acreditar, nós vamos ouvir mais uma vez o telespectador dos donos da bola. Ao longo da semana a gente já fez essa enquete, mas como o assunto está bombando, está muito palpitante, a famosa divergência de opiniões, vote novamente, a enquete vai entrar no ar agora. Você é favorável à contratação de Rafael Moura pelo Atlético ou não? Sim ou não? Essa é de sim ou não, viu, gente? Essa é favorável ou não? Vamos ver a opinião do torcedor do Atlético. Só para, antes de perguntar para Edmar, um esclarecimento que eu acho importante. O Rafael Moura, ele ganha 450 mil no Internacional. Um salário surreal. Mesmo quem gosta do Rafael Moura, quem não é tão crítico assim, há de convir que é um salário acima do normal para um jogador do patamar do Rafael Moura. Agora, se ele chegar ao Atlético, o Internacional pagaria 250 mil desse salário. Então, convenhamos, seria um jogador para ser reserva do Prato, um jogador em que o Atlético iria arcar com menos de 50% do salário, 200 mil, claro, é um salário alto para a realidade de qualquer ser humano normal, mas no futebol ali você já começa a chegar a um patamar de jogador mediano apenas, né, com esse valor de 200 mil. Então, sinceramente, eu não sou tão crítico, eu não tinha dado minha opinião ainda, porque quando a gente falou nos outros dias do Rafael Moura, eu acabei mais indagando os nossos comentaristas do que dando minha opinião. Eu acho que nesses termos, sem pagando nada para trazer o atleta e com boa parte do salário sendo bancado pelo Inter, eu não acho que é um negócio tão ruim assim, não. Para mim fica meio que tanto faz. Não acho que é um jogador que vai chegar, que vai necessariamente bombar, que eu traria de qualquer maneira, mas não acho que seria o fim do mundo, não. Edmar Oliveira, você não acha que nesses termos a contratação não fica mais compreensível? Um jogador para ser reserva e um jogador que não vai ser tão caro para o Atlético como é para o Internacional? Eu também não traria, mas também não acho que é o fim do mundo também, diante da circunstância. Não é o fim do mundo. Isso não é reserva, claro, e um salário opção, que não é o que ele ganha no Internacional. Exato, claro. E acho que a torcida, ela devia estar mais preocupada se Nenê vem, ela devia estar mais preocupada se Jean pode realmente qualificar o grupo do Atlético. Lembrando que essa notícia voltou a sair ontem no Rio de Janeiro, depois foi desmentida hoje novamente. Mas o Panzi trouxe durante a semana a informação de que o Atlético iria buscar mais um volante, né, Panzi? E dentro do que a gente está entendendo, é qualificação que o Atlético está buscando. Né? E lembrando que o Jean não vai para a Florida Cup, a gente não está dizendo aqui, vamos esclarecer que ele vem. O Atlético nega a negociação com o Jean, o Atlético nega a negociação com o Nenê. Quando eu trouxe a informação que o Atlético buscava mais um volante, foi antes desse furdunço de Jean, não tinha saído desse nome de Jean no Atlético. Aí depois aconteceu, mas a diretoria do Atlético nega veementemente. Nem entrou em contato com o Jean, então não dá para a gente analisar algo que a diretoria nega. Exatamente, mas eu acho que talvez as pessoas ficam muito presas em determinadas coisas. Rafael Moura. Ele não vem para ser titular. O Atlético não vai pagar para trazer nada. Mas uma hora vai jogar. Mas aí, uma hora vai jogar, pega uma lesão do Lucas Prato, vai ter que usar ele. Mas aí é uma outra análise. Aí depende do Diego Aguirre, depende do treinamento. Olha o tanto de gente que tem na frente dele antes de você chegar lá no Rafael Moura e falar assim, ele vai entrar hoje. Não, ele seria reserva imediato do Prato, para ganhar 200 mil, ele tem que ser o primeiro reserva. Não adianta ser terceiro reserva, ganhando 200 pau. O Thiago foi rebaixado então já. Não, mas na função de centroavante, aí eu concordo com o Panzi. Eu acho que ele é muito rígido aí com o Rafael Moura. Acho que você acha o Rafael Moura pior do que eu acho. Eu acho o Rafael Moura ruim. Eu não acho ele tão ruim assim. E assim, se a gente for lembrar do futebol brasileiro que não tem centroavantes qualificados em boa parte das equipes, que sequer tem um centroavante titular realmente confiável, a gente vislumbrar que o Atlético tem o Lucas Prato, é uma exceção a essa regra. O Atlético é um dos times que tem um bom centroavante, o Atlético, o Fluminense, o Flamengo, não sai muito disso, né? O Palmeiras não tem muito centroavante aí no futebol brasileiro, tanto que o Cruzeiro joga sem um homem de ofício lá na frente. O reserva, se o mercado já não tem grandes titulares, o reserva ser o Rafael Moura, eu não acho o fim do mundo, não. Agora, André Salles, você que é um repórter, mas que ao mesmo tempo entende tática, poderia muito bem ser comentarista, viu, André? Qual que você acha que é a principal carência do Galo nesse momento? Chegou o Yuri, chegou o Casares, chegou o Eraso. Muita gente falava que a principal carência era ali no setor dos meias atacantes.
Só que chegaram 2, né? O Casares e o Yuri. Você acha que essa carência foi sanada? E qual que é a principal deficiência nesse momento? Um volante, por exemplo? Eu acho que ao longo da temporada passada o Atlético demonstrou 2 carências, digamos assim. Não eram deficiências, mas carências que eram as posições que a gente não via titulares absolutos, digamos assim. Do lado esquerdo do ataque, um jogador de velocidade, uma posição que foi mais ocupada pelo Thiago Ribeiro, depois entrou o Dátulo, mas a gente sabe que não é a dele. Teve o momento do Michael Suel? Sim, o momento do Michael Suel, que acabou sendo negociado por empréstimo. Eu acho que é a grande carência, mas aí vieram Yuri, Casares, jogadores que podem atuar por ali. A segunda grande deficiência, aí já é mais a minha opinião, é a posição de segundo volante. Eu particularmente acredito que o Leandro Donizete caiu um pouco de rendimento, analisando a temporada como um todo, porque no final do Brasileiro eu até acho que ele cresceu de produção, mas analisando a temporada como um todo, eu acho que o Leandro Donizete caiu um pouco de rendimento e ele pode até vir a ser o titular, mas eu acho que deveria ter uma sombra, um jogador para concorrer com essa posição de segundo volante. De repente, quando o Galo não tiver o Carioca, por uma suspensão ou até uma lesão, o Leandro Donizete pode fazer também a função de cabeça de área. Então eu acho que esse segundo volante é uma posição que o Atlético precisa, ainda mais se a gente for pensar, o Josué saiu, Danilo Pires vai sair, não continuou no Atlético. Então eu acho que ficou uma lacuna sim, e o Atlético deveria buscar um segundo volante, aquele camisa 8, para fazer a ligação entre defesa e nessa ataque. Posição fica muito aquele, será que o Lucas Cândido vai render? Porque fora ele, meu amigo, Donizete, Rafael Carioca e não tem outro. Tem o Eduardo, precisa, né? Mas que a gente também não sabe se fica. E é jovem, então precisa sim de outro volante. Então vamos passar para o Cruzeiro. Os novos contratados da Raposa estão ansiosos para atuar com a camisa celeste e encontrar a torcida do Cruzeiro. Estou preparado e ansioso para chegar esse momento. Eu conheci a torcida do Cruzeiro, a primeira vez que eu vim aqui, fiquei alucinado com a torcida. Estou esperando esse momento para que chegar para mim entrar dentro de campo e fazer a história. Eu lembro até hoje, eu acho que na hora do hino nacional eles, não me recordo da música, mas na hora do hino nacional eles falam uma parte do Cruzeiro lá. Eu achei muito bacana aquilo ali, arrepiou, mesmo estando do outro lado, mas arrepiou. E agora espero escutar aquilo usando a camiseta do Cruzeiro. Rafael Silva. Comenta aí, Eduardo Paz, eu não sei nem o que dizer. Eu me lembro muito bem na hora do hino nacional, mas eu não me recordo da música. É o hino nacional, Rafael, pô. Ouviram do Ipiranga, as margens plásticas, que é a hora que a torcida do Cruzeiro... A imagem do Cruzeiro resplandece, né? A música era um hino nacional brasileiro, Rafael. Pô... essa aí vai entrar... essa vai daquelas do folclore de futebol, né? A bola foi fono, foi Tem aí, Genta, a parte séria da entrevista? Então roda aí a parte mais factual e mais jornalística da entrevista. Já fui utilizado do meio para frente em todas as posições ali, de centroavante também, de segundo atacante. Então, onde o professor David me colocar, eu vou procurar responder da melhor maneira, mas a função onde eu me sinto bem, sem dúvida, é pela beirada do campo. André, eu queria voltar a falar da parte tática com você, algo que você falou ali do Cruzeiro no início do programa. Eu também acho que a chance de o Cruzeiro jogar no 4-3-3 ou no 4-1-4-1, que é basicamente muito similar, depende se você chama esses dois homens de lado de atacante ou de meias, mas a essência é a mesma. Eu acho que a chance de o Cruzeiro jogar nessas formações é muito grande. Agora, como você colocaria o Arrascaeta nesse time, por exemplo? Porque esse foi o esquema com o qual o Mano Menezes começou. Mas a partir daquele jogo contra o Atlético Paranaense, ele mudou um pouquinho para encaixar o Arrascaeta. Ele passou a jogar com duas linhas de 4, o Arrascaeta por trás ali do centroavante, flutuando do jeito que o Everton e o Edu adoram, e lá na frente o William. Ele mudou o esquema para encaixar o Arrascaeta, porque o Arrascaeta, na visão do Mano Menezes, era um segundo atacante, não era nem um meio armador, nem um ponteiro. Como que você montaria esse quebra-cabeças aí? E é um quebra-cabeça porque tem muitas opções. Eu vejo o Cruzeiro da seguinte forma, falando desses três homens da frente. O falso 9 é o William, tem liberdade total, não tem tanta responsabilidade de marcação, é praticamente um homem-gol do Cruzeiro ali, mas que roda o campo inteiro. O outro homem também tem muita liberdade, que esse aí foi, ao longo da temporada, Arrascaeta, Alisson, em alguns momentos o próprio Marcos Vinícius, e o homem do lado esquerdo é um homem que tem que recompor mais.
Por isso, às vezes, todo mundo criticava muito o Alano, por exemplo, mas ele era um jogador que marcava muito, combatia demais. É o Carlos do Cruzeiro. Exatamente. E esse ano eu acho que esse jogador vai ser o Sanches Minho, então ele deve ocupar essa faixa. E aí do lado direito, o William também eu vejo como um nome totalmente titular do Cruzeiro. E essa outra posição, para mim, é a grande briga da temporada. Então você me perguntou onde é que eu escalaria o Arrascaeta? Ele que vai ter que se escalar. Vai ter que brigar, para mim, com o jogador mais técnico do Cruzeiro, que é o Alisson. E a briga vai ser muito boa, porque a gente também esquece. Tem o Marcos Vinícius, tem todos esses jogadores que foram contratados, tem o Pisano chegando, muitos jogadores habilidosos e que fazem bem essa função. Acho que o Cruzeiro está bem servido. A gente não tem que preocupar com quem vai ser titular. Eles que briguem entre eles lá e quem entrar, que entre bem. Olha, o Eduardo Paes não gosta muito de tática, mas eu vou tentar, viu, gente? Eu prometo que, mais uma vez, eu vou tentar falar com ele dos assuntos mais estratégicos do futebol. O David falou segunda-feira que gosta do 3-4-3 e do 4-3-3. Só que eu acho mais plausível, mais provável que ele jogue no 4-3-3, que é uma transição menos brusca, né? O Cruzeiro já jogou assim na temporada passada. Nesse esquema, você começaria com o Arrascaeta de titular? E como? Onde? Por quê? Cadu, eu não mudaria o time que terminou o ano de 2015. Eu começaria o ano de 2016 jogando da mesma forma, mesmo esquema tático, com os mesmos jogadores. E aí, ao longo do Campeonato Mineiro ou da Primeira Liga, eu iria vendo as possibilidades de mudança. Não trocaria o Arrascaeta de posição, porque foi o que deu certo. Então você não jogaria no 4-3-3? Você manteria o esquema... Manteria o mesmo esquema. Que é o 4-4-1-1 que ele terminou. Com o William, o Arrascaeta jogando à frente, atrás do William, dependendo de onde você está vendo. E aí, o que fica a minha dúvida, eu acho que o lado direito não tem dúvida. O Pisano deve ganhar a posição ou do Williams ou do Marcos Vinícius, independentemente de qual o David começar a temporada. Do lado esquerdo é que pega para mim. Alisson vai sair, Sanches Minho vai entrar, permanece com o Alisson, realoca o Sanches Minho para outra posição. Essa é a minha dúvida. Pega pelo bom motivo, porque há muitas opções pelo lado esquerdo. Rápido intervalo e na volta tem mais os donos da bola. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Você faz melhor quando faz Carrefour. Kaiser Radler Tangerina, sabor de todos os lados. Se beber, não dirija. O melhor clube de férias do Brasil. Aproveite as férias de janeiro. Pacote 7 diárias a 4 pessoas com café da manhã. Apenas R$ 925. E não para por aí. No Hotel Fazenda com toda a infraestrutura. Diária a partir de R$ 240 em até 10 vezes no cartão de crédito sem juros. Ligue agora na Central de Reserva e consulte nossas promoções. 30715757. Não deixe para a última hora. Ligue 30715757. Promoção exclusiva do Pedidos Já. Uma pizza Domino's de Catupiry Giga por apenas R$ 26,45. Baixe grátis o aplicativo, peça online e pague em casa. Pedido Já, a sua melhor forma de pedir comida. De volta com os donos da bola e com o resultado da enquete. Afinal, o atleticano é favorável ou contrário à contratação de Rafael Moura? Você aprova Rafael Moura no Atlético? 60% sim, 40% não. Então a gente vê que a produção quer insistir, tá doido para dar o não, mas de novo deu sim. De novo o pessoal favorável ao Rafael Moura. Kika Branco, rapidinho, o que o pessoal tá falando do He-Man por aí? Agora eu tô com os defensores dele. Marco Randan, Rafael Moura sim, experiente em Libertadores e sabe fazer gol. Faninho BH, jogador cascudo que não treme em finais. O Moisés Prato, aprova, temos que deixar o centroavantão para não deixar o Prato acomodar. E a Stephanie Rodrigues, sim, irá compor o elenco e ainda colocar uma pressão no Prato. Tá vendo, né, gente? Só não lembro qual o final que ele jogou. Talvez da Sul-Americana com Goiás e perdeu. Dimara, considerações finais, já que você não falou. Não, só eu queria falar uma coisa do Coelhar, ou como queiram. Eu acho que é capaz desse moço vir, porque eu acho que o que o Gilvan fez ontem foi um ultimato. Ele fez com o Pisano no outro dia resolveu a situação. Fez ontem, é meio que um jogo tático do presidente do Cruzeiro, que ele E por falar em Pisano, lá na Argentina estão falando que ele chega amanhã.
Então é isso, gente. Chega amanhã no sábado. Infelizmente não tem os donos da bola no sábado, mas a gente volta na segunda-feira com tudo o que aconteceu, com tranquilidade, para falar desses jogadores que chegam ao Cruzeiro e ao Atlético. Nenê, Rafael Moura, Coelar, Jean. Muita novidade na segunda-feira. Aquele abraço.